Igualdade entre sequências. Bom, esse conceito de igualdade entre sequências ele é importante quando nós queremos realizar a transformação de uma sequência representada em função de uma fórmula de recorrência para uma sequência representada em função da posição dos elementos, né, que eu falei lá no início, que essa transformação, na verdade, é encontrar, dado uma recorrência, a sua fórmula fechada. Então, para mostrar que essas duas sequências representadas de maneiras diferentes são iguais, a gente precisa ter essa definição de igualdade entre sequências. Duas sequências f e g são iguais quando todos os seus elementos são iguais para os respectivos índices, né? Então, exemplo, as sequências f e g são iguais? Bom, neste caso, para todos os elementos dos seus respectivos índices devem ser iguais. Se houver algum índice que possua na sequência f um elemento diferente da sequência g, então essas sequências não podem ser consideradas iguais. Por exemplo, no índice zero das duas sequências, a gente consegue perceber que eles possuem o mesmo elemento. A mesma coisa acontece para o índice 1. Para o índice 2 também. Para o índice 3. Para o índice 4. Porém, não é verdade para o índice 5. No índice 5, a gente observa que o f de 5 é diferente do g de 5. F de 5 é 3. O elemento associado ao índice 5 da sequência f é 3, que é diferente de g de 5, que é 4. Por este motivo, como existe um índice que possui elementos diferentes nas sequências f e g, então essas sequências não podem ser consideradas iguais. Bom, sobre essa igualdade, a gente sabe que as nossas sequências podem ser representadas por recorrência ou em função da sua posição. Aqui nós temos duas sequências f e g. A primeira, sequência f, está representada por fórmula de recorrência. Já a sequência g está representada em função da posição do elemento. A sequência G, eu estou falando que cada elemento desta sequência, cada elemento aí, é igual a 2i, para todo i maior ou igual a 1. Então, na sequência G, o meu G de 1 seria igual a 2. O meu G de 2 seria igual a 4. O meu G de 3, 6. Então, cada elemento da sequência G é igual a 2i, sendo i o índice da sequência. Já na sequência f, que está representada por recorrência, eu estou dizendo que o primeiro elemento da sequência, o meu f de 1, é igual a 2. E todos os próximos elementos da sequência são iguais ao elemento anterior mais 2. Então, na sequência f, o meu f de 2 seria igual ao f de 1 mais 2. Como o f de 1 é o passo base da sequência, que é igual a 2, o meu f de 2 é igual a 4. O meu f de 3 seria igual ao f de 2 mais 2. O f de 2 é igual a 4, então o f de 3 é igual a 6. E assim por diante. Agora, será que eu posso afirmar que essas duas sequências são iguais? Bom, pela definição de igualdade, essas duas sequências só serão iguais se todos os elementos da sequência de cada índice forem iguais. Então, para cada índice, se todos os elementos da sequência f e g forem iguais, então as sequências são iguais. Porém, tanto a sequência f quanto a sequência g, pela definição do índice, elas são infinitas. Eu não disse o limite superior do índice i. Então, a gente não tem como verificar todos, porque essa sequência é infinita. Quando este é o caso, a gente consegue demonstrar que uma sequência
definida por recorrência é igual a uma sequência definida em função do índice do elemento, a gente consegue demonstrar essa igualdade por indução. Para que eu prove que a sequência f é igual à sequência g, eu tenho que demonstrar que esta fórmula de recorrência pode ser representada por esta fórmula em função do índice da posição do elemento. Então, por indução, a gente assume que a nossa hipótese é que a sequência f também possa ser representada pela fórmula 2i. Essa é a nossa hipótese. Tendo a hipótese definida, nós podemos verificar que para o passo base a hipótese é verdadeira, ou seja, que f de 1 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Observe que isto é verdade, porque pela definição da recorrência, A1 é igual a 2. Então, o passo base está garantido. Agora, eu tenho que demonstrar por indução que AI mais 1 é igual a 2i mais 1. Ou seja, se AI é igual a 2i, então AI mais 1 tem que ser igual a 2i mais 1. Neste caso, substituindo pela nossa definição de recorrência, AI mais 1 é igual a AI, vou colocar passo a passo, né? Mais 1 menos 1, mais 2. Ou seja, AI mais 1 é igual a AI mais 2. Portanto, AI mais 1 é igual, pela nossa hipótese, AI é igual a 2i. Ok? Então, substituindo, AI é igual a 2i mais 2. Então, AI mais 1 é igual a 2, que multiplica AI mais 1, isolando 2. Nós temos que AI é igual a 2i mais 1, como queríamos demonstrar. Percebo que a nossa hipótese para I mais 1 nós conseguimos demonstrar. Portanto, a gente consegue, por indução, afirmar que f, a sequência gerada pela recorrência f, é igual à sequência gerada pela fórmula em função da posição de g. Então, as sequências f e g são iguais. Vamos ver outro exemplo. Sequência FG. Sequência G representada por uma fórmula em função da posição. Os elementos de G são igual a 3n, para todo n maior ou igual a 0. Já os elementos da sequência F são representados por esta fórmula de recorrência, onde t de 0 é igual a 0, t de 1 é igual a 3 e todos os próximos elementos maiores que 1, t de n, são iguais a 2t de n menos 1 menos t de n menos 2. Ok, quero demonstrar por indução que essas sequências são iguais. Então, a nossa hipótese é que a sequência f seja igual à sequência g. Ou seja, que o nosso f seja expressado da mesma forma que g, 3 de n. Verificando o passo base, nós temos que f de 0 é igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. Ok, passo base está garantido. F de 1 é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, os passos bases da recorrência estão garantidos pela nossa hipótese de indução, de f ser igual a 3 de n. Agora, a gente tem que mostrar por indução que t de n mais 1 é igual a 3 vezes n mais 1. Bom, se t de n é 3n, t de n mais 1 é 3 vezes n mais 1. Ok.
Substituindo pela nossa definição de recorrência, nós temos que 3 de n mais 1 é igual a 2 vezes t de n mais 1 menos 1 menos t de n mais 1 menos 2. Ok? Bom, eu vou copiar este pedaço aqui no outro slide. Então, substituindo, nós temos que t de n mais 1 é igual a 2 t de n menos t de n menos 1. Tá? Então, observe, ela t de n mais 1 menos 1, mais 1 menos 1 se cancelam, ficou 2t de n. Menos 2t de n mais 1 menos 2 é igual a é igual a t de n menos 1. É o que temos aqui. Muito bem. T de n nós conhecemos. Então, t de n mais 1 é igual a 3 vezes pela nossa hipótese, 2 vezes 3 de n. Né? Pela nossa hipótese, t de n é igual a 3 de n. Menos, bom, se t de n é 3 de n, substituindo aqui, eu tenho que é 3 de n menos 1. Pela nossa hipótese, substituindo t de n, 3t de n menos 1. Muito bem, desenvolvendo, t de n mais 1 é igual vamos colocar 6 de n menos 3 de n menos 3. Opa, desculpa, mais 3 pelo jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, 6 de n menos 3 de n mais 3. Então, t de n mais 1 é igual a 3 de n mais 3. Okay? Subtraindo esta parcela. Isolando, nós temos que t de n mais 1 é igual a 3 vezes n mais 1, como queríamos demonstrar. Então, como a gente conseguiu provar que isto é verdade para t de n mais 1 a partir da nossa hipótese t de n, a gente pode concluir que as sequências f e g são iguais. Todos os elementos possuem o mesmo valor associado para os seus respectivos índices. Bom, então a gente demonstra a partir de já hipóteses, né, que as sequências são iguais. Mas o que nós queremos é, dada uma fórmula de recorrência, conseguir encontrar a mesma representação da sequência por fórmula fechada, ou seja, em função da posição do elemento. Né? Se eu consigo fazer isto, eu consigo, em termos práticos, diminuir o custo computacional do cálculo daquela sequência, porque eu consigo calcular um elemento da sequência diretamente, sem ter que conhecer os seus elementos anteriores. Aí isso me traz um ganho significativo computacional. Então, o que eu quero, na verdade, quando eu quero encontrar a fórmula fechada de uma recorrência, é resolver uma recorrência. Tá? Então, resolver uma recorrência implica expressar cada termo da sequência em função da sua posição. Para que a gente consiga resolver uma recorrência, que nada mais é demonstrar a igualdade de uma sequência representada por uma recorrência em função de uma sequência representada pelos termos em função da sua posição, a gente pode aplicar o método de expansão e conjectura. Este método de expansão e conjectura ele é dividido em 3 passos. Passo 1. Aplicar o método de substituição iterativo. Esse método de substituição iterativa é utilizado para que nós possamos enxergar como é que a recorrência vai sendo expandida ao longo das iterações, né? Para ao longo dos termos, como é que os termos sucessores vão sendo encontrados a partir dos termos anteriores.
Uma vez que eu consigo, a partir do passo 1, que é o passo de método de substituição iterativa, identificar um padrão, que é o padrão da recorrência, no passo 2, a gente realiza a conjectura. Ou seja, no passo iterativo eu enxergo o padrão, no passo 2 eu conjecturo este padrão a partir de uma fórmula fechada. Dada a minha conjectura, eu tenho que provar que ela é verdadeira. Esse passo 3 foi o que nós fizemos nos slides anteriores, ou seja, a gente, considerando que a sequência G era uma conjectura de F, a gente provava que elas eram iguais. Então, passo 3 é validar a fórmula fechada, é validar a conjectura que eu fiz no passo 2. Então, esses são os 3 passos que nós devemos aplicar quando queremos resolver uma recorrência, ou seja, encontrar uma fórmula fechada para essa recorrência e mostrar que as sequências são iguais, ok? Então, vamos exemplificar esses passos, esses 3 passos do método de expansão e conjectura para este exemplo. Bom, neste exemplo nós temos uma recorrência com passo base t de 1 igual a 2 e todos os próximos termos da sequência, chamados t de n, são iguais a 2 vezes t de n menos 1, para todo n maior ou igual a 1. Bom, então o primeiro passo é realizar a expansão, né? A expansão iterativa da recorrência. Então a recorrência ela vai ser chamada várias vezes. Essa expansão nós vamos chamar de k. Então, para k igual a 1, para a primeira iteração, para a primeira chamada da recorrência, t de n é igual a 2 vezes t de n menos 1. 2 vezes t de n menos 1. Ou seja, o que foi dado na recorrência. Agora, na segunda chamada desta recorrência, ou seja, quando k for igual a 2, o meu t de n é igual a 2 vezes t de n menos 1. Então, observe o que aconteceu aqui. Na primeira chamada, quando k valia 1, eu chamei a recorrência normal, pela definição. Ok? Agora, quando eu for chamar essa recorrência pela segunda vez, ou seja, para a segunda iteração, quando k vale 2, eu tenho que chamar o próximo valor igual a t de n menos 1, o valor que foi passado aqui. Então, como eu chamei mais uma vez, t de n vai ser substituído por n menos 1. Então, n menos 1 menos 1. Chamando a minha constante multiplicadora normal. Este 2 que está aqui fora é a chamada do 2 da recorrência do passo anterior, do k de 1. Porque, na verdade, tudo isto aqui que está dentro do colchete é a substituição desta segunda chamada aqui. Tá? Eu estou chamando novamente o t de n, só que agora valendo n menos 1. Então, quando eu passo este n menos 1 para cá, olha o que acontece. Eu chamo isso aqui de novo. 2 vezes, só que agora o n está valendo n menos 1. n menos 1 menos 1. Quando k vale 3, o t de n é igual, aí eu tenho que multiplicar isso aqui, já está igual a 4, certo? Vezes, agora eu vou chamar minha recorrência t de n, só que agora o n valendo n menos 2, ok? Então vai ser igual, valendo n menos 2, 2 vezes t de n menos 2 menos 1. Observe, então, passando o n menos 2, esse cara, para cá, 2 vezes t de n menos 2 menos 1. Na verdade, o nosso K3 é igual a t de n 8 vezes t de n menos 3. Para o K4, vou fazer mais um, K4. T de n
é igual a 8, que multiplica. Aí agora eu tenho que passar esse cara chamando aqui na minha recorrência, só que n valendo n menos 3. Então vai ser 2 vezes n menos 3 menos 1. Ou seja, o K4, na verdade, é igual a 16 vezes n menos 4. E assim você vai expandindo para K5, K6, até que você consiga enxergar um padrão para realizar a conjectura, tá? Então, conjecturando, deixa eu só reescrever aqui o nosso K4. Quando K vale 4, T de N é igual a 16 vezes T de N menos 4. Conjecturando, na verdade, nós temos isso aqui. T de N é igual a 2 elevado a K vezes T de N menos K. Ora, quando K vale 4, 2 a quarta, 16. Vezes T de N menos 4, K valendo 4. Quando K vale 3, 8 vezes T de N menos 3. Então, 2 a terceira, 8. Vezes T de N menos 3. Então, esta é a conjectura. A gente conjecturou que o nosso T de N, em função da iteração, em função de K, pode ser representado desta forma. Agora a gente tem que substituir esse valor de K em função do passo base. No passo base da nossa recorrência, a recorrência para quando n é igual a 1, certo? Que é o passo base. Quando n vale 1, T de 1 vale 2. Então, no passo base, a recorrência para quando n menos k é igual a 1. Ou seja, k é igual a n menos 1, pelo passo base. K sendo igual a n menos 1, eu vou substituir este k na minha conjectura. A minha conjectura era que T de n é igual a 2k vezes T de n menos k. Então, substituindo o valor de k, eu tenho que T de n é igual a 2 elevado a n menos 1, que multiplica T de n menos n menos 1. Portanto, T de n é igual a 2 elevado a n menos 1, que multiplica T de 1. T de 1 eu conheço pelo passo base, é 2. Então, T de n é igual a 2 elevado a n menos 1 vezes 2. Portanto, T de n é igual a 2. Opa, igual a 2. Igual a 2 elevado a n. Tá? Como as bases são iguais e estão sendo multiplicadas, eu posso somar o expoente, né? N menos 1 mais 1, n. Então, T de n é igual a 2 na n. Muito bem, então esta é a nossa hipótese da fórmula fechada. Nós estamos falando que a nossa recorrência pode ser representada por esta fórmula fechada. Agora nós temos que provar que isso é verdade, o nosso passo 3, provar que isto é verdade por indução. Então a nossa hipótese é que T de n é igual a 2 elevado a n. Muito bem, essa é a nossa hipótese. T de n é igual a 2 na n. Verificando isto para o passo base, ou seja, para o T de 1, a gente observa que isso é verdade. Né? T de 1 é igual a 2, como definido na recorrência. Então a nossa hipótese é verdadeira para o passo base. Agora, eu tenho que demonstrar que ela é verdadeira para T de n mais 1. Então, pela nossa hipótese, T de n mais 1 é igual a T de n mais 1. Substituindo pela nossa recorrência, nós temos que T de n mais 1
é igual, pela nossa recorrência, substituindo, nós temos que 2 vezes t de n mais 1 menos 1. Ou seja, t de n mais 1 é igual a 2 vezes t de n. Pela nossa hipótese, t de n é igual a 2 elevado a n. Então, substituindo, t de n mais 1 é igual a 2 vezes 2 na n. Bases iguais, soma o expoente. Então, t de n mais 1 é igual a 2 vezes n mais 1. Como queríamos demonstrar. Então, nós provamos que a nossa fórmula fechada, que foi conjecturada, é verdadeira. Portanto, a gente resolveu a recorrência e podemos afirmar que esta recorrência pode ser representada, essa recorrência, definida pela sequência f, pode ser representada por 2 elevado a n, pela fórmula fechada que nós encontramos. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Resolver essa recorrência. F é igual a t de 1 igual a 0 e t de n é igual a t de n menos 1 mais n menos 1, para todo n maior que 1. Bom, o primeiro passo é realizar a expansão. Ok? Então, para k valendo 1, é a nossa fórmula dada pela recorrência. T de n deixa eu salvar aqui. T de n é igual a t de n menos 1 mais n menos 1. Agora, quando k vale 2, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esta recorrência novamente, só que n valendo n menos 1. Então, olha só. Vai ser t de n menos 1 mais n menos 1 menos 1. Porque este n é igual ao valor que eu passei aqui, que é n menos 1. Mais o n menos 1 que já estava aqui fora. Então, na verdade, para k valendo 2, o meu t de n é igual a t de n menos 2 mais n menos 2 mais n menos 1. Agora eu vou chamar o k valendo 3. K valendo 3, eu vou passar este n menos 2 aqui e chamar minha recorrência novamente. Ok? Então, para k valendo 3, t de n é igual t de n menos 2 menos 1 mais t de n menos 2 menos 1 mais as parcelas que já foram chamadas, t de n menos 2 mais t de n menos 1. Então, para k valendo 3, t de n é igual a t de n menos 3 mais t de n menos 3 mais t de n menos 2 mais t de n menos 1. Bom, aí a gente pode conjecturar. Conjecturando, nós temos que t de n é igual a t de n menos k, né? Mais a somatória de 1 até k de n menos i. Então, esta é a nossa conjectura. Ora, somatória de 1 até k de n menos 1 é i valendo 1, n menos 1. I valendo 2, n menos 2. I valendo 3, n menos 3, quando k vale 3. Então, isso vai se repetir para todas as próximas iterações. Então, esta é a nossa conjectura.
Agora, nós temos que substituir o valor de K, né, para encontrar a nossa fórmula fechada, a nossa hipótese da fórmula fechada. Pelo passo base, a nossa recorrência para quando o valor de n é igual a 1, ou seja, n menos k é igual a 1. Então, pelo passo base, n menos k é igual a 1. Portanto, k é igual a n menos 1. Então, substituindo, nós temos que t de n é igual a t de n menos n menos 1, substituindo k, mais a somatória de igual a 1 até n menos 1 de n menos i. Portanto, t de n é igual a t de 1 mais a somatória. Bom, esta somatória, da forma que está aqui, a gente pode reescrever de outra forma. Olha, observe, vou colocar um exemplo aqui, tá? Depois eu apago. Quando n vale 4. Então, quando n vale 4, o que eu estou querendo fazer é a somatória de 1 até 3, certo? 4 menos 1, 3. De 1 até 3. Então, o que eu quero fazer é a somatória, n valendo 4. E 4 menos 1 mais 4 menos 2 mais 4 menos 3. É essa somatória que eu faço quando n vale 4. Então, na verdade, o que eu estou somando é 3 mais 2 mais 1. Quando n vale 3, por exemplo, qual é a somatória que eu faço? 3 menos 1 mais 3 menos 2. Então, a somatória que eu faço, na verdade, é 2 mais 1. E quando n vale 5? Quando n vale 5, a somatória que eu faço é 5 menos 1 mais 5 menos 2 mais 5 menos 3 mais 5 menos 4. Então, a somatória que eu faço, na verdade, é 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, percebam que, na verdade, para um determinado valor de n, eu sempre estou somando de 1 até n menos 1. Então, eu posso reescrever esta somatória aqui, dado estes exemplos, da seguinte forma. Que a somatória de 1 até n menos 1 de n menos i, na verdade, ela é igual à somatória de igual a 1 até n menos 1 de i. Tá? Então, eu posso reescrever esta somatória desta forma. Ok. T de 1 eu conheço. Deixa eu jogar para cá. T de 1, pelo nosso passo base, é igual a 0. Então, esta parcela aqui se anula. Então, eu posso reescrever esta somatória, a soma dos n menos 1 primeiros termos, da seguinte forma. T de n é igual a 0, né? T de 1 vale 0, mais n vezes n menos 1 sobre 2. A somatória dos n menos 1 primeiros termos. Então, conjecturando a nossa fórmula fechada, T de n é igual a n vezes n menos 1 sobre 2. Esta é a nossa hipótese. Agora, queremos demonstrar que ela é verdadeira, o terceiro passo do nosso método de expansão em conjectura. Mostrar que a nossa hipótese é verdadeira. Então, para n valendo 1, nós temos que 1 vezes 1 menos 1 dividido por 2 é igual a 0. Ok? Então, nós conseguimos demonstrar que para o passo base, a nossa fórmula fechada é verdadeira. Agora, teremos que demonstrar que ela é verdade para t de n mais 1. Ou seja, t de n mais 1, a gente assume que é igual a n mais 1
que multiplica n sobre 2. Temos que demonstrar que isto é verdade. Então, substituindo n mais 1 na nossa recorrência, temos que t de n mais 1 menos 1 mais n mais 1 menos 1, a nossa recorrência. Então, t de n mais 1 é igual a t de n mais n. Pela nossa hipótese, t de n a gente conhece. É igual a n vezes n menos 1 sobre 2, mais n. Eu vou colocar aqui. Portanto, n que multiplica n menos 1 mais 2n sobre 2. Então, n ao quadrado menos n mais 2n sobre 2. N ao quadrado mais n sobre 2, que é igual a n mais 1 sobre 2, como queríamos demonstrar. Então, a gente consegue demonstrar que para t de n mais 1, a nossa fórmula fechada também é verdadeira. Então, a gente consegue afirmar que a nossa recorrência pode ser representada por esta fórmula fechada. Ok? Então, resolvemos a recorrência e provamos que a nossa conjectura é verdadeira.